Entrou aí? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Vamos fazer uma horinha aqui para esperar o pessoal chegar, tá? Hoje a gente não tem prática, hoje vai ser teoria, mas vou passar uns slides para vocês aqui, bem interessantes, tá? Vai enviando aí o aviãozinho para as amigas. Todo mundo fala que tem dificuldade em colorimetria e pigmentologia, vão ver hoje se vocês querem aprender mesmo. Se estiver presente aqui, é porque querem aprender. Aí depois fica lá choramingando no meu ouvido querendo ver a aula de novo, né? A aula não tá ficando salva, gente, tá? Vai enviando aí, porque hoje, olha, é quinta-feira, tá um frio aqui, muita gente tá com preguiça. Boa noite pra quem tá chegando, boa noite. Quem tava aqui ontem? Fala pra mim, vocês gostaram da aula de ontem? Tô aqui olhando o que vocês estão falando, porque eu fico quietinha tem hora, tá? Ontem foi a nossa aula de Ombre Shadow, né? Primeira aula foi fios com tebore. Tô com a pelezinha aqui, ó. Deixa eu mostrar ela de novo pra você, para quem tá chegando agora. Ó, fios com tebore, foi a primeira trama aqui. Hoje eu tô de unha feita, gente. Tava muito feia a minha unha, né? Fala sério. Ó, mas não deu tempo de fazer. E não é porque deu tempo, né, que não deu tempo que eu não ia fazer a live pra vocês. Deixa a unha pra lá. Olha só, fios com tebore, depois com dermógrafo e a técnica Ombre Shadow, tá? Então foi aula de segunda, de terça e de quarta. Hoje nós vamos falar sobre colorimetria e pigmentologia, tá? Então vou esperar um pouquinho aí, porque tem muita gente que tem dificuldade, o pessoal tá entendendo, acho que 9h40 da noite, o pessoal tá chegando meio atrasado. Sou sua aluna do online, legal. Tá sem som, gente? Mas tá todo mundo me ouvindo? O pessoal tá falando que tá sem som? Sinaliza pra mim aí, se vocês estão me ouvindo. Fala sim, sim ou não, né? Ah, tá com som. Gente, vê o volume de vocês, tá? Tá todo mundo ouvindo, ó. Chegou chegando. Tô achando isso muito desanimado hoje, hein? Ontem tinha mais gente. Mas não tem problema. Tem que ficar aqui quem realmente quer alguma coisa, quer mudar o pensamento, quer aprender e acha que tá valendo a pena para a vida dele, tá bom? E é assim que tem que ser. Às vezes muito volume só atrapalha também, né? Se a pessoa não tiver interessada, é claro. Mas até hoje, nos 3 primeiros dias, estava todo mundo muito interessado, graças a Deus. Agora, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu abri hoje caixinha de perguntas para vocês, tá? Sobre colorimetria e pigmentologia. E tive algumas perguntas. Só que antes eu quero mostrar para vocês o resultado de 2 pessoas que acompanharam a live de ontem e já me mandaram foto da evolução delas. Deixa eu abrir aqui no slide. Ó, antes da gente começar, eu vou ficar pequenininha hoje, tá? Hoje vocês vão me ver pequenininha. E olha que interessante esse treino dessa aluna. Ela é da Bélgica e ela me chamou aqui e me mandou hoje à tarde esse treino dela aí, né? E o primeiro treino, que é de quando ela fazia antes da nossa live aqui de ontem, tá bem parecido com aquele treino que eu mostrei pra vocês sobre os erros, né? Então acho que pra ela aí caiu como uma luva, né, aquela aula, porque olha a evolução dela já logo abaixo, onde eu escrevi, evolução de uma aluna que assistiu a aula de ontem, né? Então, assim, ela conseguiu identificar todos os erros dela, então é muito importante, tá vendo? Então, toda live que eu vier fazer aqui, com certeza vai ter alguma coisa que você vai aproveitar, tá? Porque eu sou assim quando eu pego para estudar com alguém, eu sempre aprendo com aquela pessoa, porque a gente não sabe tudo, né? Então, olha só que legal essa evolução. E tem uma outra aluna também, que essa ela já fez numa cliente. Deixa eu pegar aqui. E ficou muito bonita. Olha só a evolução dela,
depois da aula de ontem, né? Escrevi errado ali, ó, assisti a aula de ontem e saiu errado. Mas é só pra vocês verem, tá? E ficou bem interessante esse resultado dela, ficou muito bonito, o alinhamento, ficou natural. Ela me mandou como que ela estava fazendo antes da live, mas eu não quis divulgar, tá? Porque vamos focar no que é belo agora. Não é que estava feio, mas ela estava uma sobrancelha mais pesada, realmente. Até ela mesma falou pra mim isso. E ela tá encantada, porque realmente foi um resultado excelente, né? Aí eu te pergunto, se de graça tá assim, imagina pagando a Raquel, né? Olha só que interessante isso. E é mesmo, tudo que a gente paga, o atendimento é VIP, tá? Então, assim, quando eu me prontifico a fazer uma coisa de graça, eu faço bem feito. Mas se você me pagar, o negócio ainda... Eu não vou desistir de você, você vai enjoar de mim, principalmente se for uma mentoria, né? Então, assim, brincadeiras à parte, é claro, né, que eu não vou ficar vindo aqui ao vivo para poder falar baboseira para vocês, é para realmente somar na vida de vocês, tá? Vocês estão rindo, né? Sinceridade nível hard. Olha só, vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Nossa aula de hoje é sobre colorimetria e pigmentologia. Estamos na nossa quarta aula. Hoje vai ser um pouquinho lerdo aqui, porque eu tenho que ficar trocando o slide. E eu acho esse negócio meio arcaico do Instagram. Você tem que ficar indo lá na galeria do telefone e procurar a foto que você quer passar aqui. Tinha que ser um negócio mais simples. Ah, legal. Tô vendo o que vocês estão falando. Tá bom. Gente, olha, eu vou travar os comentários pra gente poder começar a nossa aula, tá? Porque hoje eu não quero demorar muito, tô indo dormir muito tarde, pra poder dar uma descansada. E também pra não ficar alugando vocês aqui toda a vida, né? Então vamos lá, nossa aula de hoje é sobre desmistificando a colorimetria e pigmentologia. Hoje às 20h40, tá? No meu Instagram. Então o que acontece aqui? Por que eu resolvi falar desse tema, né? Tirar um dia exclusivo para este tema? Porque é algo que eu vejo que, assim, tem muito erro, tá? Mesmo aluno meu, e olha que eu ensino, quem é meu aluno sabe que eu ensino isso lá. É porque o que acontece? Parece que a pessoa acha difícil, né, no primeiro momento, e depois ela não quer mais ver aquilo nunca mais na vida dela, ela já desiste. E vocês não podem ser assim. Porque, ó, os 3 pilares da colorimetria e da pigmentologia são técnica, visagismo, a própria pigmentologia, colorimetria para ter um realismo, tá bom? Então, para você fazer uma micropigmentação bem feita, você precisa fazer uma boa técnica, que é o que eu já apresentei para vocês aqui em 3 dias. Vai convidando a galera aí, gente, vai lembrando o pessoal e vai mandando coração para eu saber se vocês estão gostando, tá? Técnica, visagismo, porque a gente sabe que o visagismo ele tem que estar aplicado ao rosto da pessoa. Você não pode simplesmente fazer uma sobrancelha de 6 centímetros numa pessoa com o rosto pequenininho. Você tem que ter uma noção de técnicas de visagismo, tá? Inclusive, vou falar muito disso no meu livro digital, tá? Vai ser bem interessante. Quem quiser depois a lista de espera para o livro digital, muita gente já pediu. Quem já pediu não precisa preencher, tá? É só quem não preencheu ainda, porque fica guardadinho para mim ali. Então, visagismo é muito importante e a pigmentologia e colorimetria. Para quê? Para você atingir o realismo. Essas 3 coisas têm que andar juntas, tá? Para você conseguir um resultado satisfatório e entregar aquilo que o seu cliente vem em busca hoje. Ninguém quer mais aquela sobrancelha compactada, lembrando uma maquiagem, né? Lembra que antigamente a gente falava que as micropigmentações eram as maquiagens definitivas? Não era isso? Não é assim que falava? Não é assim mais. Hoje é microblend, nanoblend, micropigmentação, tudo é micropigmentação, tá? O ato de perfurar a pele e pigmentar é um micro, né, um pequeno furo, permeação, de pigmentar. Então você está perfurando e pigmentando. Então tudo é micropigmentação ou dermopigmentação, tanto faz, tá? Vamos trocar meu slide aqui. Então vocês têm que ficar nítido na cabeça de vocês que isso anda junto, tá? E outra coisa, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Além desses 3 pilares, né, com a técnica de visagismo aí e tudo, 50% também da nossa técnica de micropigmentação de sobrancelhas é a colorimetria e a pigmentologia. Errou a cor, pode ser o design bonito que for, a técnica bonita que for. Não vai ficar bonito, tá? Então tem que aprender a escolher a cor. E hoje a minha linguagem aqui, ela vai ser direta e reta,
tá? Como sempre, sem enfeitar muito, porque eu não quero parecer doutora aqui, não é isso, não é essa a minha ideia, ficar falando difícil para vocês, que eu quero que vocês entendam. É igual a situação do helicóptero e do avião. Foi a melhor coisa que eu fiz, dar um exemplo daquele, né? Assim, até de criança, mas foi o que fez vocês entenderem, tá? Não tô chamando vocês de criança, mas a didática, ela tem que ser simples, porque o assunto ele é complexo. Então, não tô aqui para falar bonito hoje, tá? É para falar, ser objetiva, porque eu preciso que vocês entendam isso aqui, tá? Então, gente, muito se fala em colorimetria e pigmentologia, mas vocês sabem a diferença da colorimetria para pigmentologia? Fala para mim aqui nos comentários se vocês sabem as diferenças. Eu vou ocultar os comentários, gente, mas é só para eu saber, tá? Se vocês sabem a diferença, daqui a pouco eu fecho de novo. Não vou deixar os comentários abertos, não, porque senão vocês não vão conseguir ler os slides, tá? Então, fala tanto em colorimetria e pigmentologia e vocês não sabem a diferença. A diferença é uma diferença física e outra química. Quem pulou a física e a química na escola aí nem imaginava que ia ter que trabalhar com isso, né? E tá? Então, a colorimetria, ela vem de um conceito de cor-luz. Você sabia que a gente não enxerga cor, a gente enxerga luz? A gente enxerga luz, tá? Então, a colorimetria, ela vem desse conceito, da física, tá? E aí, onde que entra a pigmentologia nisso? A pigmentologia, ela é a química que vem para responder e ajudar a colorimetria. Por isso, a gente tem que fazer ajuste no nosso pigmento. Por isso, não existe um pigmento pronto para todo mundo, tá? Porque a gente enxerga por reflexão. Então, é algo assim, é como eu falei para vocês, eu não quero ficar falando difícil, porque senão isso vai assustar vocês. Mas é algo muito mais complexo e que quase ninguém explica, porque é falta de entendimento mesmo. Eu sei isso porque eu tenho mentores, né, da área da pigmentologia que me ensinam isso. E passo para os meus alunos, tá? Então, assim, é importante que a gente entenda essa diferença, porque um completa o outro. Não é só pegar o pigmento e aplicar. Eu preciso fazer o ajuste de cor, porque quando eu não faço o ajuste de cor, vem a colorimetria e me revela uma cor que eu não gostaria, como, por exemplo, um azul, um cinza, tá? Então, é por isso. Vocês ficam sempre se perguntando. Teve uma pergunta hoje na caixinha. Por que eu tenho que colocar uma gota de laranja no meu pigmento, sendo que a cor que eu quero é aquela ali? Porque você vai fazer esse ajuste, para quando a luz bater o seu olho, fazer a leitura correta. Tá bom? Porque os pigmentos, eles não vêm ajustados, então você precisa fazer o ajuste. Beleza? Vamos desativar os comentários, porque eu vou passar aqui o meu... Engraçado, que a maioria não sabe, né? E então, para a gente começar a entender mais a fundo, eu sei que muitos aqui já sabem, já viram essa estrela, muitos já sabem o que eu vou falar, mas para quem não sabe, eu preciso falar. E aí é bom também que a gente relembre, isso daqui vai fazer sequência das próximas coisas que eu vou falar, tá? Deixa eu só pegar um negócio aqui. Beleza. Vamos entender as cores. Olha só, essa aqui é a estrela de Oswald, tá? E a gente tem que entender o que são as cores primárias, secundárias, cores frias e cores quentes. Se você não entender o que é cor fria e cor quente, você não vai saber o que é um pigmento frio e um pigmento quente, tá? Então, se você não sabe o que é um pigmento frio e quente, é porque isso aqui não está claro para você. Você pensa que sabe, mas você não sei. Talvez você não pare para pensar, tem preguiça de pensar, né? Então, ou acha que está pensando errado. Às vezes você até sabe, mas não tem segurança. Então, é hora de entender isso aqui agora, tá? Então, o que são as cores primárias aqui na estrela? Presta atenção. Azul, vermelho e amarelo. Isso é coisa de escola, lá do pré, que a gente aprende. Eu sei, mas isso é importante pra gente aqui, tá? Então, são as cores primárias. Quando eu misturo duas cores primárias, eu tenho uma cor secundária, que vai ser o roxo, o verde e o laranja, né? Por exemplo, se eu misturar o azul com o vermelho, eu vou ter com uma formação de cor secundária o roxo. O azul com o amarelo, a formação de cor secundária, verde. E o vermelho com o amarelo, a formação de cor secundária, laranja, tá? E quando eu misturo as três cores primárias, eu tenho o centro da minha estrela aí, que é o marrom. Acho que agora, isso aqui, até aqui eu tenho certeza que a maioria sabe. Certo?
Fala pra mim aí. Entendido? Tem que entender. Vamos por etapa, vamos fazer como o Jack. Vamos por partes, tá? Que é importante isso aqui. Ficou claro, né? E isso aqui é muito fácil mesmo. Essa é a parte mais fácil. Fácil. Beleza. Todo mundo entendeu. E aí, depois a gente tá vendo uma linha que tá traçando a minha estrela? Vocês estão conseguindo ver no meio aí, né? Uma linha. E aí, a parte de cima da minha estrela é o que eu chamo de pigmento frio. E a parte de baixo é o que eu chamo de pigmento quente. Faz uma colinha, printa isso, pendura isso na porta do seu estúdio, sei lá, arruma um jeito. Põe como foto no seu WhatsApp, tela do seu telefone. Por quê? Quando você olhar para essa estrela, você vai entender quando você tem um pigmento frio e um pigmento quente na sua frente, tá? Tudo que está para cima da estrela é frio, tudo que está para baixo da estrela é quente. É assim que funciona, tá bom? Por quê? O que você tem que lembrar que arremete o frio? Por exemplo, hoje está um dia nublado, né? Falou muito em ciclone hoje. Tudo que a gente vê é o quê? Cinza, nublado, meio escurecido, coisas acinzentadas, um azul muito escuro, um rio, por exemplo. São cores o quê? Frias, tá? Agora, o que vai me arremeter o quente? O sol, o fogo, tá? Por exemplo, a pessoa quando fica vermelha, né? Ela tá quente. Então, essas coisas assim que vai lembrar você o que é um pigmento frio e um pigmento quente. Porque é a nuance que você precisa olhar na hora que você abre o seu pigmento na folha. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje ainda sobre isso, tá? Então, cores frias, quentes, primárias e secundárias. Muito fácil isso, né? Não tem erro. E para formar os castanhos das tintas de micropigmentação, a gente precisa de 4 cores, tá? Que são necessárias para a gente formar o nosso castanho, que é o vermelho, o amarelo, o azul e o branco. Se eu fizer a mistura dessas 4 cores, eu vou ter a formação do meu castanho. Faça o teste na casa de vocês aí, com tinta guache, em iguais proporções. Pega um pouco de vermelho, um pouco de amarelo, de azul e de branco, mistura e você vai ver a cor que vai dar. Depois você faz de novo e troca pelo preto. Por que eu falo isso pelo preto? Porque tem indústrias, né, de pigmento, tem marcas de pigmento que usam o azul, tem marcas de pigmento que usam o preto. E são esses dois que vão dar a escurecida no nosso pigmento, tá? Então vai depender, tem empresa que usa os dois, tem empresa que usa só o preto, tem empresa que usa o azul e tá tudo certo. Vocês sabiam disso? Quem é meu aluno sabe disso aqui, hein? Sabe porque tem no meu curso isso. Vamos ver se vocês estão pulando aula ou se vocês estão realmente aprendendo. Como é que tá sendo isso aí? Certo, né? Beleza. Legal, todo mundo sabendo. E é bom que a gente vai reforçando isso na cabeça, né? Tem quantas pessoas aqui? 280. Até que tem bastante gente. Beleza. Vamos lá, vamos trocar nosso slide. Então, vocês estão muito espertos, vocês não precisam dessa aula, não, uai. Estão muito espertos. Isso aí, viu? No meu curso, ó, mas tem gente que não sabia, tá vendo? Beleza. E o que é um pigmento, gente? O pigmento, o que ele é, assim? Vocês acham que o pigmento é simplesmente isso aqui, ó? Né? Que tá aqui dentro, ó. Que faz barulhinho? Né? Não é. O pigmento ele é um pó e aí nesse pó tem os molhantes, tá? Que aí aqui a gente tem, ó, água deionizada, surfactante, glicerina, propileno glicol, tá? E pigmento. Então é um pó que fica moído muito finamente aqui dentro e que vai dar cor pro nosso pigmento, que aqui no certo seria a gente chama de tinta, né? Mas a gente fala pigmento e também tá tudo certo. Isso mesmo, o pigmento ele é um pó. Tá? Então, entendendo isso, a gente vai entender depois que o pigmento, cada pó desse pode ter um tamanho e por isso que muitas vezes você fala assim, ah, mas é verdade que primeiro quem vai embora da pele é o pigmento amarelo? É o pigmento amarelo, né? Isso tem muito a ver com o quê? Tamanho da molécula do pigmento, tá? Vou fechar os comentários aqui e vamos mudar de ativo. Gente do Uruguai. Gente do Uruguai? Muito importante.
Peraí, deixa eu ver onde muda aqui. Tem hora que buga, gente, muita coisa. Eu acho que não fica muito didático quando vem para slide assim. Depois eu vou perguntar se vocês gostam, tá? Mas o importante é vocês entenderem. Agora, nossa, deixa eu abrir aqui, peraí. Olha só, teve chuva de pergunta hoje na caixinha de perguntas. O que é o pigmento orgânico e inorgânico, tá? E eu acho que são pessoas que não são meus alunos, mas não tem problema, eu vou explicar. Ó, da Inglaterra, Itália. O pessoal de fora tá dando mais valor do que os brasileiros, hein? Muito bem, meninas, parabéns. Parabéns, é isso aí. Tem que acompanhar mesmo para levar novidade pro país de vocês, né? Vocês gostam do slide? Então tá bom. Demora um pouquinho para passar, mas funciona. Austrália, Luxemburgo, gente. Argentina. Bahia, Tucano, muito bem as brasileiras aí, ó. Amarelo e vermelho são as moléculas menores, né? Eu vou explicar um pouquinho depois sobre essa questão das moléculas. Vamos lá. Então tá, gente, vi que tem muita gente de fora, eu fiquei feliz em saber. São Paulo, Minas. Vamos desativar aqui, pra gente não demorar tanto hoje. Hoje a aula não é muito grande não, tá? Meu objetivo aqui hoje é fazer vocês entenderem como escolher o pigmento de vocês. É só isso. Então, o que são os pigmentos orgânicos? Eles são os pigmentos sintéticos, porque eles são produzidos em laboratório, tá? Muito se falava, né, que ele era retirado da carapaça de um besouro, de plantas, e eram coisas tóxicas antigamente. Mas, gente, isso é coisas de anos-luz atrás, a gente está muito avançado, tá? Então, os pigmentos orgânicos, eles são feitos em laboratórios, e ele é derivado do carvão mineral e vegetal. Tá? Então, o que acontece com esse carvão? Ele é um carvão que ele precisa ser triturado, depois destilado. E aí adiciona água, tá? Nesse carvão e ele vai para o sistema de destilação. Nisso, o que acontece? Ocorre um vapor, esse vapor passa por uma serpentina de água fria e nesse momento é possível tirar o que desse carvão? Pigmentos e substâncias orgânicas. É isso que acontece. Tá? Então, esse processo de destilação vai fazer a formação de 3 cores importantes, que é o amarelo, o vermelho e o azul, tá? Que é através de um componente que se chama 2-nafitol, e ele é feito em meio amônia. Então, isso é um conceito de laboratório em que a indústria faz e deixa prontinho na sua mão. É assim que é produzido os pigmentos orgânicos. Não tem nada desse negócio de que ele é tóxico porque ele é tirado de animal, de meio vivo. Tá? Então, ele é totalmente... E assim, hoje a gente sabe, gente, que os pigmentos, eles com a Anvisa, eles têm que ser estéreos, eles são em altíssimo grau de purificação, então não oferece risco, tá? Se a Anvisa aprovou, vocês podem usar sem preocupação que não vai ter problema, tá bom? Então, depois, quando se encerra, né, a feitura dessas 3 cores, fica como se fosse uma borra de café. Né? O resto desse carvão fica como se fosse uma borra de café. E essa borra de café vai dar origem a quem? Ao meu preto carbono, que é o Carbon Black. Então, através do carvão, eu formei 4 cores que eu preciso para fazer a minha micropigmentação, orgânicas. Essas cores são orgânicas, é assim que é feito um pigmento orgânico. Tá? É claro que se eu for falar de uma forma muito química, eu vou ficar aqui até amanhã e também não é da minha alçada falar tão quimicamente para vocês, mas é bom que vocês entendam como que é feito, é dessa forma, tá? E o preto carbono, eu deixei aqui, ó, até escrito para eu não esquecer de falar isso para vocês, porque eu tô falando para vocês aqui que ele é orgânico, né? Ó, apesar de ser inorgânico, é considerado orgânico. Por quê? Porque quando a gente olha o preto carbono na microscopia eletrônica, ele não tem forma esférica como os orgânicos, ele tem forma toda denteada como os inorgânicos. Então, uma das características dos pigmentos orgânicos é que ele tem uma forma esférica, tá? Só que microscopicamente falando, quando você olha a molécula dele, ele é denteado, porém, o seu aglomerado ele se comporta como se fosse um orgânico, porque aí fica esférico. É diferente a molécula do aglomerado, tá? Então, vocês vão ver depois que o CI dele é um CI de inorgânico, mas ele é considerado orgânico porque ele tem um comportamento de orgânico. Vamos ver se ficou claro isso.
Vocês sabiam dessas informações? Não, mas o quê? Mas quem? Mas quem? Fala pra mim. Sim, temos muitas pessoas inteligentes aqui também. Show de bola. Não, não, tá. Não tem problema não saber. E também não tem problema quem sabia. Isso é ótimo. É bom que vocês confirmam o que eu tô falando, né? Isso, que bom. Informação muito importante para vocês, tá? Então, os orgânicos, eles são sintéticos, são derivados do carvão e têm a molécula esférica. E isso vai interferir no resultado, esse formato dessa molécula, tá bom? Mais pra frente eu vou falar. Tá bom, tô vendo aqui os comentários de vocês. Beleza, gente. Não sabia. A maioria não sabia, né? Os pigmentos inorgânicos, tá? Eles são minerais e aí eles são derivados de quem? Do aço e de rochas, pedras. É isso mesmo. Quando ele é derivado do aço, o que aí a empresa lá, a indústria faz? Tritura esse aço, tá? E coloca ele de molho em ácido sulfúrico. E aí ele fica lá precipitando de molho. Depois de um tempo, tá? Essa água seca desse ácido sulfúrico e nós vamos ter em mãos o quê? O óxido de ferro amarelo. Depois do óxido de ferro amarelo, o que eles pegam? Esse óxido de ferro para poder fazer o próximo. Vai colocar ele em altas temperaturas, tá? 900 graus por aí. E aí a gente vai ter como resultado o óxido de ferro vermelho. Depois, eles colocam uma temperatura ainda maior de 1400 graus para a gente poder ter a perda de oxigênio e formar o óxido de ferro preto, que é isso que a gente tem na formação aí dos pigmentos inorgânicos, tá? E também dá para fazer aí a remoção dos pigmentos inorgânicos pela rocha hematita, tá? Que é uma rocha com óxido de ferro vermelho, tá? Que é inorgânico, só que ela já não vai para altas temperaturas, ela vai por pressão. Injeta água, tá? E aí essa pedra que é vermelha, ela vai ficar amarela e depois ela vai ficar preta. É assim que funciona. Estão entendendo? É uma explicação bem assim básica para que vocês entendam da onde que vem um pigmento orgânico e um pigmento inorgânico e as diferenças dele. Vamos ver se vocês estão entendendo. Legal, né? Estão entendendo? Estão gostando? Está sendo produtivo? Porque agora vocês não vão mais esquecer o que é um pigmento orgânico e inorgânico, tá? Na hora de escolher vocês vão entender. Tá bom? Porque tem muito mimimi pela internet, né, gente? As pessoas falam, porque o pigmento orgânico faz mal, porque é isso, porque é aquilo. Não, não é bem assim, tá? Então existe toda uma explicação. 1000 graus. É isso aí. Tô começando a sentir calor, isso sim. Fiquei toda cheia de roupa de frio e agora tô começando a sentir calor, porque hoje tá frio aqui. Beleza, então. Que bom. Vamos prosseguir com a nossa aula. O importante é que vocês estão entendendo. Aí, qual é a diferença, Raquel, entre os pigmentos orgânico e inorgânico quando o assunto é a técnica, né? A gente já viu da onde eles vêm, como eles são produzidos. Isso é importante a gente saber. Mas o que interessa para mim é na pele da pessoa. Como é que é? Como é que funciona esse negócio? Então, os orgânicos, eles têm uma boa fixação. A cor dele é mais vibrante e mais transparente, tá? Por que a cor se torna mais vibrante? Justamente por esse formato dessa... Por que ele tem boa fixação? Justamente por causa do formato desse esférico dele, tá? E a cor vibrante e transparente é por causa da natureza dele. Eu já ia falar errado para vocês, tá? Eles são mais sensíveis à luz do sol e ele degrada ao longo do tempo para o acinzentado. Esse é o normal da degradação de um pigmento orgânico,
tá? Então é verdade, todo pigmento vai degradar para o cinza se ele for orgânico, sim. Mas ele não vai degradar para um cinza chumbado. É um cinza bem leve, aquela coisa que já está quase saindo da pele, quando a técnica é bem aplicada, tá? Se você pesa a sua mão ou você chumba, né? Porque você também não aqueceu o seu pigmento, não equilibrou as bases, aí ele nem vai degradar daqui a um tempo, daí um mês é o suficiente para ele mudar de cor, né? Já ficar um cinza chumbado ou um azulado. E o inorgânico, ele também tem uma boa fixação, porém, para você trabalhar com pigmento inorgânico, você precisa às vezes um pouquinho mais de técnica, tá? Por conta desse formato da molécula dele que é denteado. Então, é como se você machucasse, entre aspas, mais a pele com um inorgânico por conta desses denteados da molécula dele. Então, você tem que ter uma mão um pouco mais precisa para trabalhar com inorgânico. É só isso, não tem nada demais. Não é que você tem que trocar agulha, não é que você tem que fazer muita coisa diferente, não. É porque a molécula dele torna mais difícil de trabalhar com ele por isso. E a pessoa inexperiente não consegue fazer uma boa fixação, mas ele tem boa fixação, desde que você saiba trabalhar com ele, tá bom? A cor dele é mais terrosa e opaca, um dos motivos que a gente não utiliza pigmento inorgânico nos lábios puro, tá? Porque existe aí uma técnicazinha que eu faço em lábios que eu até coloco um vermelho inorgânico, tá? Mas ele puro, vai ficar aquela coisa sem brilho. Sabe aqueles batom mate que a gente passa? A aula nem é de lábios hoje, mas entrei no assunto. Aqueles batom mate que a gente passa que ao longo do dia vai dando aquelas linhas, vai ressecando. Então, se você fizer uma micropigmentação labial com um pigmento inorgânico, vai ficar com esse aspecto. Não é isso que a gente quer. A gente quer um lábio com aspecto bonito, pode ter um certo brilho. Não é brilho assim de glitter. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? É uma cor mais vibrante. É um brilho com transparência ao mesmo tempo, que é o que o orgânico oferece pra gente. O inorgânico não consegue, tá? Porque ele é mais terroso e opaco. De natureza. Até o próprio pó da matéria-prima é assim, tá? Você pega o vermelho orgânico e o vermelho inorgânico, eles são vermelhos. Mas um é mais vibrante do que o outro. Tem diferenças, tá? Ele tem mais resistência à luz do sol, tá? Enquanto que o orgânico ele é mais sensível e ele degrada para o avermelhado. É normal que o pigmento inorgânico degrade ao longo do tempo para o avermelhado, ok? Vamos lá, vamos abrir isso aqui para a gente poder tirar dúvidas. A gente vê se vocês estão entendendo. Estão entendendo? Vocês têm muita dúvida nisso daqui, né? O que vocês vão usar, o que vocês não vão usar. Tá confuso, gente? Ó, tem gente que tá entendendo. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quem tá, assim, tendo o primeiro contato com a pigmentologia, a colorimetria, é difícil de entender mesmo, tá? Tanto que quando eu comecei a live, eu já falei, gente, eu vou ser direta e reta, porque eu não posso ficar falando muito difícil, senão o pessoal vai sair da live, ninguém vai entender nada. E você perde a vontade de aprender, né? Tem gente que às vezes nem é micropigmentador, que ainda está participando do intensivo para ver se, né, se familiariza. Então não posso assustar muito vocês não, tá? E são anos de estudo, até hoje eu não sei tudo. Todo santo dia, quando eu vou fazer alguma coisa relacionada à colorimetria e pigmentologia, eu leio, tá? Porque é muita coisa envolvida, não é só isso que eu tô falando pra vocês. É muita coisa mesmo, tá? Então, as tintas que podem ser as híbridas, né? Vocês falam misturas do pigmento inorgânico com orgânico. Você pode misturar. E já existem tintas assim. E falo mais pra vocês, tá? Não existe um pigmento só orgânico. Por quê? O branco, que é o dióxido de titânio, ele é inorgânico, tá? E quando ele não está citado no rótulo como um pigmento para poder trazer cor e consistência para o seu pigmento, ele está como anteparo. O que é isso, anteparo? Porque os pigmentos, eles são praticamente transparentes. Se eu não tenho um anteparo ali no meu frasco, o que acontece? Eu vou ter que ficar a vida toda passando o pigmento na sobrancelha da minha cliente e nunca vou pigmentar. Então, o anteparo é o dióxido de titânio, só que quando ele está com essa função, ele não é citado no rótulo. Então, né, na verdade, a gente já tem um pigmento misto. Então, podemos, sim, misturar um pigmento orgânico com um pigmento inorgânico, tá bom?
Ah, lá na Inglaterra os pigmentos já são mistos, tá vendo? Inclusive os pigmentos mistos, agora, assim, tem um tempo, né, que eu parei já de atender, eu tô pensando já em começar a testar isso, porque teste pra mim tem que ser em várias pessoas. Pegar os pigmentos mistos para ver realmente qual vai ser a saída dele na pele, tá? Então, assim, eu tô sabendo já de algumas informações e quando eu tiver certeza, com certeza eu vou fazer curso para vocês, trazer as informações para vocês, mas eu só posso falar isso na hora que eu testar, tá bom? Ah, só o livro falando da colorimetria. Não tem cacife para isso, não, ainda não. O que eu sei aqui para vocês, estou passando para vocês, claro que é uma informação consolidada, né? Eu aprendo com pessoas também muito confiáveis. Gosto muito de ler, trazer as informações para vocês, mas eu acho assim, quando a gente vai falar só de colorimetria para fazer um curso, formação, tem que procurar praticamente um químico, gente, porque é muito difícil. Tá? É difícil de entender mesmo. Mas assim, o básico para você trabalhar e não errar tá aqui hoje. O ouro tá aqui, que é o que vocês precisam. Eu ainda sei um pouco mais porque eu estudo para ensinar. Então eu tenho que saber, tá? Então vamos lá, vou travar aqui. Deixa eu pegar aqui. Essa informação também é de ouro. Estão preparados? Vamos lá. Como sei se um pigmento é orgânico ou inorgânico, tá? Quem não sabe, o Color Index, né, é a identidade do pigmento. O que é a identidade? Você não tem lá o seu RG, não tem um número? Se você passar seu RG, eu não te acho em qualquer lugar? É isso aí. É o número de identidade do pigmento e ele é universal, tá? Em qualquer lugar do mundo que você for, o vermelho 170, ele vai ter um CI de 12475, tá? E esses pigmentos que eu coloquei aqui, pode printar a tela, tá? Mas no PDF que eu vou mandar lá no Telegram tem isso também para vocês. É claro que eu ia deixar essa informação aqui para vocês, porque isso é importante, tá? E isso daqui não é informação que a gente tem que prender, porque isso está em qualquer lugar, né? E eu só estou informando de uma maneira mais fácil para vocês. Então, assim, o vermelho 170, ele tem um CI de 12475. Importante, tá? A primeira leva de pigmentos aqui, ó, são os pigmentos orgânicos, são o CI dos pigmentos orgânicos, são os mais comuns de serem encontrados nos pigmentos que a gente está habituado a usar, tá? O pessoal de fora aí, com certeza vai encontrar alguns CIs meio diferente, meio diferenciado, tá? Por exemplo, tem alguns amarelos e vermelhos que são usados fora do Brasil e que aqui não é. Então, vocês vão encontrar CIs um pouco diferentes, tá? Mas, basicamente, é isso daqui. Então, o vermelho 170 é o 12475, o Carbon Black, que é o preto carbono que eu falei para vocês. Ó, o CI dele, 77266. Ele tá com um CI de inorgânico, mas ele é considerado orgânico, né? Por isso que quando ele tá num pigmento orgânico, ele é dito, né? O pigmento é orgânico, mas deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor para vocês. Calma aí. Olha só, o pigmento Carbon Black, ele tem o CI de 77266. Todo CI que começa com 77, grava isso. Ele é inorgânico. Aí você comprou um pigmento lá da RB, vamos botar aí. Ele tá dito que ele é orgânico, mas quando você olha no CI dele aqui, ó, tem o 77266. Você fala, mas ele é orgânico, como é que ele tem inorgânico? Por causa do comportamento dele, tá? Quase confundi aqui, mas é isso aí que eu queria explicar para vocês. Porque é complexo até para explicar. Uma coisa que é uma coisa, mas não é, né? Mas é isso mesmo, tá bom? O azul de fitalo-cianina, que é o 74160, e o amarelo 74, que é o 1147. Então, esses CIs são os mais comuns de aparecer pra gente nos nossos pigmentos orgânicos, tá? E os pigmentos inorgânicos são os óxidos de ferro e o dióxido de titânio, que eu já tinha falado para vocês também como que eles são produzidos em laboratório. Óxido de ferro preto, que é o 77499, óxido de ferro vermelho, 77491, óxido de ferro amarelo, 77492, óxido de ferro verde, que é o 77288, e o dióxido de titânio, que é o 77891. Olha só, como que vocês vão saber? Quando começar com 77, é inorgânico, a não ser essa exceção que eu falei para vocês do Carbon Black, tá? Por exemplo, eu tô aqui com a bula do pigmento da Expressive Colors, tá? Que é esse aqui, ó. Geralmente, o pigmento, ele vem assim, ó. Deixa eu escolher aqui um outro ativo, que é esse aqui, ó. Como eu sei se um pigmento é orgânico ou inorgânico? Olha o rótulo. Tá vendo? Todos aqueles CIs que eu falei pra vocês estão aqui, ó. 11,
741, 21110, ó, amarelo, laranja, 77891, que é o branco, e o 12475, que é o vermelho, tá? Esse pigmento aqui é um pigmento, o quê? Orgânico, tá? Agora, eu tô com a bula de um aqui, que eu não coloquei no slide, mas eu vou ler para vocês, tá? Que é o da Expressive Colors. 77499, 77492, 77491, 77891. Todo mundo começando com 77, então eu tenho um pigmento aqui inorgânico, tá? Então, quando não vem no rótulo como tá aí no slide, vem assim, ó, vem na bula, vem marcadinho, ó. Eles marcam a caneta mesmo, porque a gente tem que saber o CI que tem aqui dentro pra gente entender, né, do que se trata esse pigmento, qual a natureza dele, a quantidade que tem de cada cor, né, porque geralmente quem vem primeiro está em maior quantidade, é assim que funciona. Tá, eu vou passar agora para uma parte interessante, eu vou abrir aqui para vocês, para saber se vocês entenderam. Então, o orgânico seria o melhor para se usar? Depende. Depende da técnica que você quer. Era a pergunta que eu queria que vocês me fizessem mesmo. Por quê? O orgânico, eu consigo fazer uma técnica mais fechada com ele. Já o inorgânico, ele me dá mais fluidez. Eu consigo fazer, por exemplo, uma técnica de pixel muito mais bonita com o inorgânico do que com o orgânico. Sabiam disso? Não é que fica feio com o orgânico, mas o denteado do inorgânico me dá um pixel mais bonito. Porém, você precisa saber trabalhar com ele. Senão você machuca muito a pele e não fixa. Já usei Fibrause, é bom. Gosto. Eu sou artista, né, deles. Isso aí. Usei o inorgânico e a cliente voltou com a sobrancelha rosa. Depois de quanto tempo, Kaline? Fechada que eu falo, como é que eu posso dizer? Você não tem transparência no seu procedimento quando você quer entregar uma transparência, como por exemplo a borda infinita que eu fiz ontem. Vai ficar muito mais bonita aquela borda quando você usa um pigmento inorgânico. É isso. Tá bom? Depois de um ano, a tendência do inorgânico, ele degradar para o avermelhado. Mas e aí, você equilibrou direito essa base? Tem que saber isso, né? Os da Gama eu já usei de lábios, gostei. De sobrancelhas ainda não usei. Fala se você desse uma mentoria de pigmentologia para as pessoas se interessarem. Se eu desse uma mentoria de pigmentologia, vocês se interessariam, gente? Passo a passo ali. Passo a passo, dando umas receitas. Eu não falaria como uma química para vocês, né? Mas eu daria uma aula bem legal. Aí você vai ter que neutralizar, Kaline. Se ela tá rosada, você vai ter que neutralizar, fazer técnicas de neutralização. Semana que vem eu vou falar disso, tá? Sim, sim. Aí, ó, legal. Muito, Acho assim, o meu jeito de explicar, eu sofro para aprender, mas para explicar é fácil para mim, sabe? Então acho que o pessoal aprende fácil com os exemplos que eu dou, né? E é um assunto realmente muito difícil. Eu tenho, acho que 4 cursos em colorimetria e pigmentologia. Essa semana eu comprei um livro. Eu estudo bastante essa parte, sabe? Só que eu ainda não me considero a expert número 1 como a minha mentora, mas dá para dar uma mentoria bem legal para vocês sobre isso. Vou te chamar no direct, quem quer. Me chama no direct, quem quiser, tá? Que aí eu vou anotando aqui com quem tem interesse e a gente pode fazer uma turminha, tá? E falar sobre isso. Eu vou esperar você me ensinar. Urban Skin nunca usei, gente. Tem tanto pigmento, né? Não dá pra gente usar tudo. Tá? E olha que eu tenho muito pigmento. Tudo guardado lá em casa, né? Porque não pode ficar aqui, vocês sabem. Tudo guardado lá. Aí quando eu quero estudar, eu estudo lá e trago pra cá, a folhinha. Entendeu? Tem que ser assim. Então tá. Vamos continuar. Tá acabando, tá? A aula não tá grande, não. Agora, como a gente vai escolher o nosso pigmento, que é a pergunta número 1.
Primeira coisa que a gente tem que fazer, gente, analisa a sua cliente, olha pro rostinho dela e fala assim, nossa, que cor que é seu pelo? Ah, é um pelo escuro, não, é um pelo loiro, é um pelo ruivo. Você tem que primeiro identificar, é um castanho claro? É um castanho médio? É um castanho escuro? É uma loira? Qual é a loirice dessa loira? Muito loira? Pouco loira? Entendeu? Então você tem que entender isso, tem que olhar, tem que ter essa sensibilidade, porque tem pelo desde o muito escuro até o pelo muito claro, né? Então, por exemplo, eu tenho cabelo, eu sempre me dou como exemplo, né? Até porque já é raro na minha sobrancelha. Minha sobrancelha ela já ficou preta, tipo assim, nessa parte do meu cachecol aqui, ó, pretinha, ela já ficou assim, né? Bonito não ficou, porque é raro na micropigmentação da minha sobrancelha, porque ela é muito escura, mas o meu cabelo aqui, ó, é meio lourado, tá vendo? É claro. Então tem que tomar cuidado com isso. Vai usar um pigmento escuro sim pra mim, mas não é o mais escuro de todos. Né? Até porque se eu usar um pigmento na minha sobrancelha da cor do cabelo da minha cabeça, ele não vai realçar, tá? Porque eu sou um loiro escuro, não vai realçar. Eu preciso de um pigmento escuro. O pigmento escuro para mim é um castanho escuro. Só que esse castanho escuro, quase preto, eu preciso equilibrar ele. Eu não posso jogar ele sozinho na minha sobrancelha, porque senão vai dar ruim. Na sobrancelha de qualquer pessoa, tá? Então a primeira coisa que a gente vai identificar é a cor do fio do pelo da cliente. E aí depois você precisa identificar o pigmento. Como que você identifica o pigmento? Se você ficar com preguiça de abrir o pigmento na folha, igual tá aqui no slide, desiste de aprender colorimetria e pigmentologia. É sério. Pode até sair da live, porque não dá certo. Você tem que ter os seus pigmentos. Primeira coisa quando ele chega na sua mão é fazer isso aqui, ó, que tá aí. Numa luz equilibrada, numa luz 50% branca e 50% amarela, para você ver a nuance dele ali, tá? Então, eu não sei se está dando para vocês verem bem a nuance, mas eu vou mandar para vocês em PDF isso aqui, a mesma foto, tá? Lá no Telegram, para vocês entenderem. Esse primeiro aqui do cantinho, tá? Da esquerda, ele é um pigmento o quê? Frio. Por que ele é um pigmento frio? Vamos voltar lá na nossa estrela de Oswald que eu falei para vocês mais cedo, na aula. Tudo que estava para cima era frio, né? Que me remete o preto, o escuro, o cinza. Então, onde que eu vou olhar? Eu não vou olhar na parte mais concentrada do pigmento, não. Eu vou olhar lá na pontinha dele, naquela fumacinha, ó. Se aquela fumacinha ali estiver me lembrando de um cinza, ele é um pigmento frio, tá? Então, você tem que saber, se você tem 50 cores, você tem que saber se as 50 cores é quente ou frio. Só que você não precisa ter 50 cores. Geralmente 4 cores é o suficiente para você atender todo tipo de pele, tá? Então, se ele tem um nuance acinzentado, ele é um pigmento frio. Não tô falando de marca aqui, tá? Pra gente não interessa a marca, eu quero que vocês entendam o que é frio e quente aqui. Ó, e no meio eu tenho um pigmento quente. Por quê? Olha a fumacinha dele. A fumacinha dele me lembra o quê? Uma cor telha, um marrom puxando para um avermelhado. Entendeu? Então, os avermelhados me lembram o quê? Fogo, não é isso? Vai me lembrar o sol. Então, ele é quente, ele é um pigmento quente, porque ele tem mais nuance de vermelho e alaranjado. E nesse último aqui, ó, tá vendo? Que ele é meio amarelado, assim, meio esverdeado, amarelado. Ele é um pigmento o quê? Frio também. E aí é que eu te pergunto, todo pigmento frio é escuro? Sim ou não, gente? Todo pigmento frio é necessariamente escuro? Sim ou não? Quero respostas. Né? Então tá aí, ó, tá no slide a resposta, tá? Então eu posso ter um pigmento frio escuro, escuríssimo, para ser usado em negras, por exemplo, e posso ter um pigmento claro, para ser usado em loiras, frio também. Os dois das extremidades são frios, só que um eu posso usar numa pele escura e o outro eu posso usar numa pele clara e pelos, né? Pelo escuro e pelo claro. Entenderam? Então, isso chega muito pra mim. Ah, mas o pigmento frio eu não posso usar na loira porque ele é muito escuro. Entendeu? Não. Porque você pode usar um pigmento frio pra loira que seja claro, como é esse aí no fundo, né? Esse último aqui. Beleza? Ficou claro isso pra vocês, né?
E aqui eu tô com um pigmento, esse pigmento aqui é a linha da Expressive Colors, tá? É a linha inorgânica deles. Peraí. O que é equilibrar o pigmento, gente? Aquecer o pigmento, esfriar um pigmento, o que é isso? Né? É fazer aquele desvio de cor que eu falei pra vocês, aquela correção de cor, por conta da colorimetria e da pigmentologia. Se a gente não fizer isso, nosso olho vai enxergar uma cor que a gente não quer, como por exemplo um azul, um acinzentado, tá? Então aqui, o que é a gente equilibrar? Quando você equilibra um pigmento, é que você quer que a base dele se transforme num castanho, num marrom, num castanho equilibrado, tá? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, ele é bem escuro, tá vendo? Que é o Coffee Dark da Expressive Colors. Jamais eu posso aplicar um pigmento desse aqui puro numa pele. Ele vai ser usado em quando? Quando eu tiver um pelo muito escuro numa pele bem escura, né? Só que eu não posso usar ele puro. Então, como ele é muito frio, eu já uso aquele laranja que tá lá no último, ó. Então, qual é a proporção que eu consigo usar aqui, que eu devo usar aqui, nesse caso? Pode ser uma proporção de 4:2, 4 gotinhas do escuro com 2 do modificador. E a gente chama de modificador essa cor que a gente quer usar para poder amornar o pigmento, equilibrar o pigmento. Isso é amornar, tá? Eu estou transformando a base dele para uma base mais equilibrada, para não acinzentar na pele da minha cliente. É isso que a gente faz, tá? E aí, se você quiser uma cor mais, assim, fiel, você pode colocar 3 gotinhas de um e 2 do outro. Vai depender. Eu gosto de deixar os comentários abertos para poder ir vendo no que vocês estão falando, tá? E aí depois a gente vê, ó, que o segundo, ele já é um pigmento um pouco mais aquecido, mas ele ainda é frio. Tá vendo? Eu coloquei até um do lado do outro. Ele é um pouco mais aquecido quando você compara com o anterior, mas ele ainda é um pigmento frio, tá? Que é o Caramelo Dark. Depois a gente tem o Soft Shadow 2, que ele já é um pigmento bem aquecido. Por quê? A gente já começa a enxergar um marrom avermelhado, né? Ó, a gente começa a ver nuances de vermelho nele. Compara com o primeiro. Quando é assim, eu sempre gosto de comparar com as extremidades, o muito escuro com ele, que aí você consegue ver realmente que o vermelho tá ali, ele existe, tá? Isso é treino dos olhos, daqui a pouco vocês começam a aprender isso. E depois o Soft Shadow 1, que ele é ainda mais claro. Então esses dois aqui que eu acabei de falar, o Soft Shadow 2 e 1, eles podem ser usados tranquilamente loiras, mas vai depender da loirice da sua cliente, tá? Então, como que você usa eles? Você pode usar o Soft Shadow 2, que é esse do meio, com o Caramelo Dark, vai dar uma boa equilibrada nele, tá? Pode usar o primeiro com o terceiro, que é o Coffee Dark com o Soft Shadow 2, vai depender do que você quer. Então, você vai criando cores. Se você quer, se o pigmento principal é o Soft Shadow 2, e você tem um pelo castanho médio, por exemplo, você pode usar ele com o primeiro, que é o Coffee Dark. Um exemplo, tá? Você vai usar numa loira, você pode usar o Shadow 1 com o Caramelo Dark. 4 de Shadow 1 com 1 de Caramelo Dark. Você já está equilibrando a cor. E você está fazendo uma loira. Entenderam? E o meu Amber, que é o meu laranja da marca, ele vai servir para poder equilibrar a base desse mais escuro. E também, se a gente quiser, pode usar ele também no Caramelo Dark, que é o nosso segundo. Ele serve para equilibrar ele também, para dar uma aquecida. Tá? Então essa daqui é a marca da Expressive Colors, essa aqui é a linha inorgânica deles. E eu tenho aqui a linha da Nuance também, que eu tô gostando bastante, tá? Temos aqui o Luna, que é o primeiro, o Shasta, que é o segundo, o Rude, que é o terceiro, e o Orange, que é o quarto, tá? Esse aqui, gente, ele vem em kit. Ele vem um kit. Então, para quem tá começando é interessante. Recomendo que vocês... Gente, sempre tem que usar modificador. O modificador é o laranja, né? Só que você pode equilibrar as bases, um pigmento muito frio com um pigmento, por exemplo, que não seja considerado modificador, mas que ele seja quente. Você pode fazer esse equilíbrio dessa forma. Vai depender do que você quer e do que você tem para trabalhar, tá? E do tipo de pigmento que você tem. Qual é a cor do pigmento base principal que você escolheu para o seu cliente. Esse kit é bom, né? Isso. E eu gosto de indicar assim também, porque eu sei que às vezes o pessoal está começando e não tem muito dinheiro para investir. Então eu acho interessante. Então a gente tem aqui o Luna, né? Que é um pigmento quente.
O Shasta, que é um pigmento mais neutro. Por que o Shasta é um pigmento mais neutro? Você olha pra ele, você não entende muito se ele é frio, se ele é quente. Ele tem um equilíbrio bom. Então ele serve para ser usado com luna, ele serve para ser usado com o rude, tá? Só que o rude, ele já é muito frio. Então eu aconselho que vocês usem o orange com ele, para poder dar uma aquecida boa. Mas dá para poder colocar, por exemplo, 4 gotinhas do rude, se você tiver uma sobrancelha, um castanho mais escuro, né? Uma de Shasta e uma de orange, por exemplo, tá? Dá pra fazer dessa forma e fica bonito. Beleza? Já quero esse aqui. Esse é o kit da Nuance, gente. Entra lá no site da Nuance pra vocês verem. E os pigmentos de lábios da Nuance também eu já tô testando já tem tempo e tô gostando. Depois que volta cicatrizado, entendeu? Tô gostando bem, bem legal. Tá? É o kit de iniciante deles, ó. Aqui, tá até aqui. Linha orgânica deles. Tá bom? Tá. E os pigmentos para loiras, gente, nem sempre será quente, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Vai ter pigmento para loira frio. Deixa eu travar aqui. Senão o pessoal não vai conseguir ver, né? Vai ter pigmento frio e vai ter pigmento mais aquecido. Como, por exemplo, esse da esquerda. Ele é um pigmento de base mais fria, tá? E o da direita, ele é um pigmento de base mais quente. Os dois podem ser usados em loiras. Inclusive, esse da direita pode ser usado também em ruivas. E aí você pode incrementar aí com uma gotinha do laranja, de uma gotinha de algum pigmento, dependendo da ruiva. Se for uma ruiva não muito ruiva, você pode colocar um castanho médio, tá? Depende. Você tem que fazer o quê? Tem que fazer a mistura e tem que abrir no papel. E como que você faz para não errar nessa escolha depois que você faz a mistura? Aí que vem o pulo do gato, né? Pra gente poder fechar nossa aula hoje, que já vai fazer 1 hora. Bom, você pode fazer a sua mistura. Se você está na dúvida, ainda não conhece os seus pigmentos, ainda não conhece muito a pele do cliente, faz a mistura, vem com um pouquinho, pega um cotonete bem limpinho, passa lá no pelinho da sua cliente e espera um pouquinho secar. Pouquinho. Secou, ele sumiu, é aquela cor ali que você vai usar, tá? Depois você pode fazer um teste até com a própria agulha ou lâmina, mas você faça um fiozinho bem aqui no meio, assim, ó, bem de leve, e limpa, e olha. Se aquele primeiro fiozinho que você fez ali de leve, a cor ficou legal, praticamente sumiu no meio dos seus fios, a cor é aquela, né? É melhor do que você errar a sobrancelha inteira, tá? Então isso é uma tática que eu usava quando eu estava no começo, hoje eu não faço mais isso, né? Porque eu já estou acostumada com os pigmentos, eu já sei, eu olho pro pigmento, eu sei escolher. Mas é uma coisa que me ajudou muito no começo, porque eu não tinha ninguém para fazer para mim o que eu estou fazendo para vocês aqui hoje. Não tinha, tá? Eu paguei caríssimo no meu primeiro curso e eu saí de lá sem saber nada de colorimetria e pigmentologia, tá? Então, entendeu? Então, assim, o que me passaram é aquela receitinha de bolo, a escola ainda vendia pigmento, na época era até meixa, é um pigmento importado, né? É um pigmento bom, porém não é um pigmento autorizado pela Anvisa, então não recomendo que a gente use, né, esse tipo de pigmento aqui no Brasil. Inclusive, quero falar uma coisa pra vocês, pra fechar, tá? Eu tava conversando com uma aluna esses dias, aí ela foi e falou assim, professora, você conhece esse pigmento aqui? Aí eu falei, deixa eu ver. Aí ela pegou e falou assim pra mim, não, porque eu tô vendo que tem muita gente usando e tal. Aí eu falei, vamos ver que negócio é esse aqui. Aí tava lá no Mercado Livre. Fui e comprei, paguei R$80. Tive uma decepção danada. Chegou, né? Porque eu, já de cara na hora de comprar, eu vi que o negócio tava meio esquisito. Mas ela não comprou não, tá, gente? Ela foi até responsável, ela veio me perguntar antes. Eu que comprei pra ver do que se tratava, porque ela tava muito curiosa. E eu fiquei também, porque ela falou que tinha muita gente grande usando. Aí eu falei, vamos ver que negócio é esse. De repente é uma novidade, né? A gente não pode ficar pra trás. E aí quando eu abri, ele veio assim, veio numa caixinha, né? Não tem rótulo, não tem nada que me fala se isso daqui é estéril. E é vendido para ser feito em pele, tá? E quando eu abri ele, eu não usei não, tá? Ele veio violado. Então prestem atenção, tá? Cuidado com o que vocês estão usando. Isso aqui serve para treino ou lixo. Então sempre tem que ter um puxão de orelha, né?
Sempre tem que ter um puxão de orelha, né? Como é que volta agora? Não sei voltar. Ai, meu Deus. Acho que eu virei a câmera. Te peguei aí. Como é que volta? Não sei voltar a câmera não, gente. Parar de compartilhar. Pronto. Travou os comentários? Entenderam o que eu falei com vocês? Ó, então, ele veio, ó, violado. Agora eu vou mostrar maiorzinho pra vocês. Ao vivo, né? Ironworks eu gosto. Muito bacana. Ó, Ironworks eu já usei. Gama já usei lábios. Fibral eu já usei sobrancelhas. É bom também, tá? Peguei ele, vai ficar bravo comigo. Merlin, eu tenho minhas dúvidas também, tá? Não prefiro não comentar. Nuance eu adorei, tá? RB eu gosto demais também. Deixa eu ver mais qual. Mag, Colors, Mag Gold. Serve para loiras, Luna, tá? Mais qual, gente? Me ajuda, tô esquecendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu olhar pra minha bancada, ver se tem algum ali. Expressive Colors, eu tô aprendendo a mexer com ele agora. Ellen Color não conheço. Gente, é porque eu sou artista da Fibraus, né? Então eu consigo comprar Electric Ink, é muito bom, tá? Então, assim, já tive contato com vários. Visage eu não conheço. Nunca fiz, nunca usei. Mas tem muitos que eu ainda nunca usei. Ironworks é muito bom. Love Beauty nunca usei, né? Tem muita marca aí lançando cada dia mais e a gente tem que ter tempo para lançar todas, para poder testar todas elas, né? Porque a gente tem que acabar comprando umas 3 ou 4 cores, testar, esperar o pessoal voltar para poder ver, tá bom? Tem bastante gente chegando agora. O pessoal tá achando, eu tô achando que o pessoal tá entendendo 9h40, cara. Tô achando. Tá? Ó, pigmento para iniciante, tem o kit da Nuance, que é muito bom. Tem o kit da RB, que é muito bom. Tem mais o quê? Deixa eu pensar aqui. Ironworks é um preço muito bom também. Tô experimentando da Juliana Parra agora, da Expressive Colors, que eu tô gostando. É legal vocês investirem. E, gente, assim, não tem pigmento ruim hoje. Todos esses pigmentos que eu tô falando são bons. O que vocês têm que aprender é entender a natureza do pigmento, o efeito que vocês querem, se ele é pigmento quente ou frio e equilibrar, entendeu? Tem no meu curso, ô Dani, tem essas informações, tem no meu curso, tá? Só que os cursos estão com as vagas fechadas por um tempo, tá? Quem quiser também a lista de espera dos cursos e ser avisado de primeira mão, é só me pedir a lista de espera do curso, tá? Dos 6 cursos online, tá todo mundo fora do ar, tirei tudo do ar. Deu a louca na Raquel, é isso mesmo. Mas eu vou voltar com todos eles, tá? E isso mesmo, o Daisy. Desapegar de marca, gente. Desapega disso. Faz o que eu falei pra vocês aqui hoje. Abre na folha e seja feliz. Se você entender o que é quente, frio, equilibrar, acabou. Você vai trabalhar. Faz o testezinho que eu falei na pele e bora. É o que você precisa saber pra trabalhar. Você não precisa saber mais do que isso, não. Só se você quiser dar curso. Um beijo. Um beijo para quem pediu beijo, tá? Então, voltando ao assunto aqui dos cursos. Os cursos estão com as vagas fechadas, não está sendo vendido no momento. Quem quiser fazer parte da lista de espera para ser avisado em primeira mão, é só me pedir no direct. Quem já preencheu, gente, não precisa, tá? Tá guardadinho o cadastro de vocês. Tô falando para quem não fez ainda. E quem quiser ficar na lista de espera do meu livro digital, que é sobre design de sobrancelhas, mas não é qualquer design, é resolução de caso, é aquela coisa bem detalhada que vocês nunca viram, também tem lista de espera. Quem quiser do livro digital também. E também já tem da minha mentoria, tá? A lista de espera da minha mentoria. Chega lá e pede tudo, quem quiser tudo. É só ir preencher, tá bom? Eu vou ficando por aqui. A menina perguntou se quem é... Peraí, gente, acabou não. Quem é aluna vai voltar ao curso. Fala que o acesso... Tá... Nunca tirei o acesso de ninguém, tá? Nunca tirei. Tira isso da cabeça de vocês. O acesso de vocês tá lá. Acessa o site da Hotmart lá, que o curso de vocês estão lá dentro, tá bom? Os cursos só pararam de vender, é diferente. Quem é aluno e pronto, acabou. O print, estão me lembrando do print. Ó, eu vou postar, amanhã a aula é surpresa, eu vou postar aqui se vocês gostaram da aula e
Comenta lá o que vocês acham que é a aula de amanhã, porque a aula é surpresa, tá bom? Eu vou postar nos grupos qual vai ser a aula. E eu vou postar nos grupos o que vai ser a aula surpresa, hein? Hoje ainda, tá bom? Então tá, vamos fazer um print. Deixa eu ajeitar aqui. Pra gente, pode me marcar, tá, gente? Que eu vou repostar todo mundo. Tô adorando, vai lá. Foi? Então tá bom, espero que todo mundo tenha feito aí. Muito obrigada pela presença de todos, tá bom? E um grande beijo, fiquem com Deus. Boa noite, bom sono pra vocês aí. Tchau, até amanhã, em aula surpresa, hein? Vai lá comentar.